Bom dia, meus amores do terceiro ano. Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas, ao nosso início de semana, começando assim, mais uma semana. A professora deseja muita paz, muita saúde para cada um de vocês e para todos da família. Então, hoje, nossa segunda-feira, nós temos aula de língua portuguesa. E vamos lá pegar o nosso livro didático, Buriti Mais Português, e abri-lo na página 48, 49, página 50, onde nós vamos fazer atividade interpretativa lá naquele texto da semana passada, onde tinha entrevista com Ziraldo. Lembra que ele disse que ele se tornou escritor de livro infantil porque na infância dele ele se via desenhando, pintando, escrevendo. Então, olha aí uma prática para a gente fazer. Né? Quem sabe não sai daí da nossa escola algum autor, algum escritor. Então vamos lá. De acordo com o que a gente leu, nós vamos responder a página 48, começando aí na página 48, certo? 48 e 49. Então vamos lá. Fique sabendo. Primeiro acompanhe a leitura. Pegue o livro, página 48, que vamos iniciar. A entrevista é uma conversa combinada, planejada, entre duas pessoas. O entrevistador faz perguntas ao entrevistado, geralmente um especialista no assunto, para resolver informações, opiniões, depoimentos ou para divulgar ideias, um livro, um filme, etc. Ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio, pela internet, ou publicada em jornais, sites e revistas. Um pouco de conversa. É aí o número 1, certo? Então vamos lá. Converse com os colegas. Que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? E aí? O que era que ele lembrava? Então a professora acabou de falar quando eu fui lá olhar, analisar a página do texto. Ziraldo recordava de estar sempre desenhando, é o que vocês vão escrever aí no livrinho, dê uma espremida. Ziraldo recordava de estar sempre desenhando, certo? Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Porque quando ele fez a primeira, ele se apaixonou por elas. Então, com a ajuda da mamãe, para fazer aí as correções, com a ajuda de um adulto, a gente vai lá na letra A, você vai colocar: Ziraldo se recorda de estar sempre desenhando, na letra A do primeiro. Na letra B, a gente vai colocar que ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos, certo? E por isso que ele continuou a fazer as invenções aí, os livros dele sobre o Menino Maluquinho. O Ziraldo se apaixonou pelas histórias em quadrinhos. E aí nós vamos para a compreensão, que é a questão de número 2. Qual é o assunto principal da entrevista? Qual é o assunto principal? E eu vou marcar só o xizinho aí. Na primeira opção nós temos a relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil, a explicação de como a literatura infantil tem se desenvolvido nos últimos anos. Então, o assunto principal da entrevista era a relação de Ziraldo, primeiro quadradozinho, a gente vai marcar, de Ziraldo com o desenho, como foi que ele se apaixonou e começou a criar as histórias infantis. Número 3, tem o seguinte: Ziraldo sempre desenhou, desde sua infância. O que o fez começar a escrever? E aí nós vamos colocar o seguinte, vamos lá no texto para procurar. E vamos lá colocar: ele começou a gostar muito de escrever quando desenhava cartoons e charges. Aqui, olha. Olha.
Número 3, essa parte, ó. Conforme fui trabalhando com meus cartões e charges, comecei a gostar muito de escrever. Então, aqui está a resposta do número 3, olha. Certo? Conforme fui trabalhando com meus cartões e charges, comecei a gostar muito de escrever. Então, vocês vão aqui na página 47, ver o que foi que Ziraldo disse. Pega essa partezinha aqui, olha. Até o nome escrever, coloca lá como resposta do número 3. Certo? Vamos lá continuar. Numeral 4. Ainda no 3, nós temos o pontinho que é o seguinte. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Vamos lá voltar para a leitura. Olha, na mesma parte nós temos aqui, olha. Olha a resposta do número 3 ainda, só que na questão embaixo, no pontinho de baixo. Tem aqui, olha. Olha o que foi que ele fez. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turmas do Pererê. Com essa experiência, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Então, a pergunta é o seguinte: como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Ao escrever histórias em quadrinhos, ele percebeu que poderia fazer livros para crianças, porque ele tinha habilidade para escrever. Então, vocês vão colocar daqui, olha. Com histórias em quadrinhos, percebeu que poderia usar para essa capacidade de escrever e desenhar para fazer livros para crianças. Essa partezinha aqui, olha. Olha o dedo da professora onde tá. Só que começa aqui, olha. Com essa experiência, antes de botar com essa experiência, vou colocar com histórias em quadrinhos, ele percebeu que poderia usar essa capacidade de escrever e desenhar para fazer livros para criança. Certo? Começa no com histórias em quadrinhos e vai terminar até aqui no nome criança. Não esqueça. Número 4, da página 49. Relacione as capas dos livros de Ziraldo, citadas na entrevistas, com as informações sobre os personagens principais de cada uma deles. Na primeira capa, capa A, nós temos aqui, olha, Pererê, a turma do Pererê. Na capa B, nós temos o menino maluquinho. E no outro nós temos o Flix. E temos aí. É uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não consegue fazer amigos entre as outras cores e não se ajustem em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. Então, que livro é esse? E no outro quadrado nós temos: é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos. A gente já sabe. Quem é esse? A turma do Pererê. Então, no segundo, nós vamos colocar já a letra A. No primeiro, nós vamos colocar a letra C, porque fala das cores. E o último é o menino alegre e agitado. Quem é ele? O menino maluquinho. Letra B. Indo assim para a questão de número 5. Releia a terceira pergunta da entrevista. Letra A. Quem Ziraldo encontrou em 2015 e o que essa pessoa levou para Ziraldo? A terceira pergunta é: como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foi por meio de sua obra? Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona. Percebo que quando o autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É emocionante. A pessoa abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhando seu neto. Ele trazia um livro para eu autografar para o neto. É maravilhoso. Então, quem foi que ele encontrou? Vamos lá de novo.
E o que essa pessoa levou para ele? Então, você vai colocar aí que Ziraldo encontrou o avô do menino maluquinho, foi o que ele disse. Por que ele disse que era o avô do livro Menino Maluquinho? Porque ele já era um senhor e acompanhado, certo? Com o seu neto. Então, não era o avô do menino maluquinho, ele era o avô do neto que ele carregava. O que foi que ele levou para Ziraldo? Um livro para ser autografado. Não foi isso? Então, vocês vão colocar aqui, em 2015, Ziraldo encontrou um avô que acompanhava seu neto e levou um livro para ser autografado. Na letra B da quinta questão, nós temos: o que acontece quando o leitor encontra seu autor da infância? Na mesma leitura que a professora fez agora. Quando a pessoa encontra, foi o que ele disse, é muito emocionante, a pessoa se emociona. Assim? Passando assim para a página 50. Então vamos lá. Fique sabendo. As partes do texto da entrevista em geral são título e às vezes subtítulo, introdução, que é a apresentação do assunto e do entrevistado, e perguntas do entrevistador e as respostas do entrevistado, certo? E aí nós temos a sexta questão. Circule no texto a introdução da entrevista. Que tipo de informação a introdução traz? Cadê a introdução? Vamos lá pegar o texto. Onde é a introdução? Olha a introdução. Introdução é a apresentação do assunto e do entrevistado. Então, a introdução do texto está aqui, ó. Ziraldo, 83 anos, aqui, ó. Essa é a introdução. Jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando crianças. Então, isso daí é a introdução. Vocês vão circular toda essa parte. Depois, volta para lá para a sexta questão. Que tipo de informação a introdução traz? Informações sobre a vida do entrevistado, informações sobre o motivo de Ziraldo ser entrevistado. Então, traz informações sobre a vida, como, por exemplo, a idade, certo? E o porquê que ele é o criador do livro Menino Maluquinho. Letra B da sexta questão. Para que serve a introdução de uma entrevista? Contar ao leitor os fatos mais importantes da entrevista ou ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista? Então, é ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista. Marquem aí, no segundo quadrado. Número 7. Escreva o nome do entrevistador e do entrevistado. Quem foi que entrevistou? Vamos lá, afilar de novo. Aqui, ó. Marina Vidigal, bem aqui no cantinho, ó. Marina Vidigal. Quem é o entrevistado? Ziraldo. Certo? Olha o nome dele aqui, deixa eu ver. Bota só Ziraldo. Outro pontinho ainda na sétima questão. Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas por Ziraldo? Quando a professora fez a leitura do texto semana passada, a professora disse: Crescer é o nome da revista que está fazendo a entrevista com Ziraldo. Então, você vai colocar lá, aqui nesse pontinho da sétima questão, que Crescer é o nome da revista que está entrevistando Ziraldo. Número 8, nós temos em que data foi publicada a entrevista. Vamos lá para o texto de novo. E aqui nós temos, olha, atualizada em 7/10/2015. Olha aqui onde está. Então, foi nessa data que a entrevista aconteceu. E que nós vamos colocar aqui a resposta. Na página 50, aqui, ó. Certo? Por que essa informação é importante? Por que essa informação é importante? Para conhecer quando aconteceu a entrevista, né?
para que a gente possa entender se foi ontem, se foi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, se aconteceu há um mês atrás. Então é importante sim acontecer uma data. Um acontecimento desse ser datado. E a 9ª questão. Elabore uma pergunta que você gostaria de fazer, Ziraldo. Você já viu, né? Alguma revistinha sobre o menino maluquinho? Se você fosse entrevistar o Ziraldo, o que era que você ia perguntar a ele? Faça a sua pergunta. Não esqueça de tirar foto e mandar para a professora. Certo? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Lembrando que amanhã, dia 8 de dezembro, é feriado, dia da Senhora da Conceição. E aí a gente não vai mandar aula. Mas na quarta-feira voltaremos com as nossas aulas de ciências, de história, geografia geral, história e geografia do Portal do Colégio. Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula.